E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas das coisas que eu aprendi cortando meu cabelo sozinha. Pra quem não me conhece, meu nome é Luísa Maia, seja muito bem-vindo ao canal. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, como vocês estão vendo aí no título, hoje a gente vai bater um papo sobre coisas que eu aprendi cortando meu cabelo ondulado sozinha. E antes de qualquer coisa, gente, eu já quero deixar claro aqui que eu não sou profissional, não sou cabeleireira, nunca fiz curso. Eu decidi começar a cortar meu cabelo sozinha pra ir adquirindo experiências. Então, assim, tudo que eu for falar aqui foram coisas que eu fui aprendendo, pesquisando, óbvio, fazendo estudos, só que por conta própria, e que eu fui percebendo ao longo das experiências que eu ia tendo cortando meu cabelo sozinha em casa. E nossa, eu tô falando assim como se eu já tivesse assim 10 anos de corte de cabelo, né, gente, em casa, mas não. Eu corto meu cabelo há mais ou menos um ano dentro de casa, tá? Mas assim, eu venho cortando ele bastante. Inclusive, gente, nessa quarentena, só do início da quarentena até agora, eu já cortei meu cabelo 3 vezes. Se você não tá sabendo disso, é porque provavelmente você não me acompanha no Instagram. Então eu vou deixar aqui embaixo, tá passando por aqui em algum lugar, o meu arroba lá no Insta. Vai lá, me acompanha, que eu sempre tô gerando algum conteúdo extra em YouTube, tá? Então assim, os vídeos que eu fiz de corte, eles estão disponíveis lá no Instagram, tanto em um destaque que eu tenho só de corte, quanto em vídeo, que eu fiz também um vídeo lá mostrando como foi que eu fiz um dos cortes. Muita gente antes me perguntava assim, Lu, o que é que eu faço pra diminuir o volume do meu cabelo? Eu sempre falava, gente, corta o cabelo em camadas, corta o cabelo em camadas, quando eu não cortava meu cabelo sozinha em casa, né? Só que hoje eu descobri o seguinte, camadas, ela distribui o volume do cabelo. Ou seja, quanto mais camadas você fizer, mais distribuído o volume do cabelo vai ficar e, consequentemente, mais volumoso o seu cabelo vai parecer. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o corte em camadas, ele vai distribuir o volume, não é que ele dê mais volume, tá? Mas ele vai dar uma aparência de cabelo com o volume mais distribuído, porque ele vai tirar a concentração de volume de uma região só e vai colocar no cabelo todo. Então, realmente, camadas é um corte mais indicado para quem gosta de volume, tá? Porque o cabelo realmente vai aparentar estar mais volumoso. E ao longo do tempo eu também fui percebendo, gente, que corte reto, ele concentra o volume na base do cabelo. Muita gente não gosta de cortar o cabelo em camadas e acaba deixando ele reto. E acha que o corte reto, ele não dá volume. Mas, gente, o que acontece é o seguinte, o corte reto, ele concentra o volume só numa região do cabelo, que é a parte da base do cabelo, que é essa parte aqui que fica com mais volume. Eu, particularmente, com as experiências que eu tive no meu cabelo cortando ele, digo pra vocês que o corte reto não é o mais indicado pra quem tem um cabelo muito parecido com o meu, que é como? É um cabelo ondulado que tem raiz lisa. E eu tô falando isso porque o corte reto, gente, como eu falei, ele concentra o volume mais na base, ou seja, ele vai dar mais volume aqui nessa parte de baixo do cabelo. E levando em consideração essa informação, a gente que tem aqui a raiz lisa, o que é que acontece? A gente fica com a raiz aqui lisa, sem volume quase nenhum aqui embaixo, e o cabelo vai fazendo isso, ó. Vai fazendo isso que o meu está fazendo aqui agora, tá vendo? Ó, dá aquele efeito o quê? O efeito triângulo, gente. Aquele efeito triângulo mesmo, que aqui em cima fica com quase nada de volume e o volume vai se concentrando aqui, ó. Vai se concentrando muito mais na base do cabelo. E meu corte agora, ele tá com a base reta. Eu fiz um corte, não necessariamente reta, tá? Mas antes, meu corte tava em V. E agora eu fiz um corte onde a base, ela fica mais reta, tá? Olha só a diferença, gente. Olha quanto volume eu tô tendo aqui. E olha que meu cabelo, ele não tá reto. Porque ele tá com bastante camada ainda aqui atrás do corte. Mas eu já fiz essa base reta e ele já concentrou muito mais o volume aqui nessa região. E vocês podem ver, ó, que aqui eu fico quase sem volume nenhum e aqui embaixo eu fico com muito volume. É o tipo de corte que eu não gosto muito para meu tipo de cabelo, tá? Porque, como eu falei, ele não distribui bem o volume, fica muito concentrado aqui na base. Sabendo que camadas demais, ela dá um aspecto de cabelo mais volumoso e um cabelo muito reto, ele deixa esse efeito triangular, ao longo do tempo eu fui percebendo que existe um meio termo, né? Você não precisa fazer muitas camadas e também não precisa deixar o cabelo retão. Se você não gosta tanto de volume, mas também não
gosta de um volume concentrado em uma região só, você pode fazer o quê? Camadas leves, camadas bem mais suaves do que a que eu fiz naquele vídeo de corte que vocês conhecem daqui, eu vou deixar ele linkado aqui em cima, tá? Que eu fiz bastante camadas para deixar meu cabelo realmente mais distribuído em relação ao volume. Então vocês podem fazer tipo poucas camadas só na base para realmente dar uma amenizada naquele volume super concentrado só na base, sabe? Isso funciona muito com o cabelo ondulado que não quer ousar muito no volume, deixar um volume super distribuído ou deixar o cabelo com aquele efeito meio triangular, sabe? Outra coisa interessante que eu descobri há pouco tempo, gente, foi o seguinte. Lembra que eu falei lá no vídeo de corte que eu deixei linkado aqui em cima, que a gente não deve nunca cortar o cabelo assim? Cortar sempre assim, meio que na diagonalzinha, fazendo um desfiadinho? Então, gente, esse último corte que eu fiz no meu cabelo, que inclusive está lá no Instagram, eu fiz questão de cortar a base do meu cabelo, assim, ó, gente, do jeito que eu falei que não se deve cortar, só pra fazer um teste e ver como é que ia ser o resultado em meu cabelo. E eu percebi, gente, que o corte reto assim, na horizontal com a tesoura na horizontal pra cortar a mecha, ele dá muito mais volume e deixa o cabelo com menos movimento do que cortando daquele jeitinho que eu ensinei pra vocês, o desfiadinho. E assim, sinceramente, gente, eu não achei que é um efeito horroroso, sabe? Eu acho que é um efeito diferenciado para pessoas que buscam esse tipo de resultado no cabelo. Por exemplo, eu gostei muito, não vou mentir pra vocês não, eu cortei a base do meu cabelo assim, mais retinha, e eu amei esse resultado porque ele deu muito mais volume aqui, ó. Eu senti que concentrou bastante o volume aqui na base e deu esse efeito de cabelo mais cheio, que é uma coisa que eu amo. Vocês sabem que eu amo volume, então não é um problema pra mim. Só que pra quem busca um efeito contrário a esse, ou seja, um cabelo com menos volume, realmente, gente, não é a técnica mais adequada pra você cortar seu cabelo, tá? Essa daqui não é, porque ela de fato vai dar mais volume. Então eu recomendo muito esse tipo de corte com a base na horizontal pra meninas que têm um cabelo ralo, meninas que estão buscando volume. Gente, se joga nesse efeito, principalmente pra quem busca um super hiper volumão. O que é que eu indico, de acordo com minhas experiências cortando meu cabelo, tá, gente? É que se você realmente quer um cabelo com muito volume, você faça o corte em camadas e utilizando essa técnica de cortar o cabelo assim, ó, na horizontal. Porque a cada camada ele vai ficar com esse corte na horizontal e em cada camada ele vai dar um super volume. Então seu cabelo vai ficar parecendo ter muito volume. Mas se não é esse efeito que você tá buscando no seu cabelo, miga, corre, migo, corre, porque senão você realmente vai aparentar ter muito volume e o cabelo vai ficar, ó, com aquele volumão super distribuído pelo cabelo todo. Cortando meu cabelo sozinha em casa, eu também percebi, gente, que o repicado, sabe aquele efeito que eu digo que eu adoro, que é assim, cortando o cabelo no mesmo sentido da mecha? Então, eu descobri que esse efeito, ele ajuda a dar uma diminuída no volume do cabelo. Então, se você não gosta de volume, gente, esse efeito repicado é o seu melhor amigo. Porque, como eu falei lá no vídeo do corte, o repicado, quando a gente faz, ele ajuda a afinar a ponta da mecha, ou seja, diminuindo muito o volume que a base dessa mecha que você está cortando vai ter. Ou seja, a aparência de cabelo menos volumoso vai ser bem maior do que se você cortar ele com a base reta. E assim, gente, eu não vou mentir pra vocês não, esse efeito repicado foi o efeito que eu mais amei no meu cabelo, assim, não de diminuir o volume, sabe? Eu não tô falando nem desse efeito de dar mais volume ou não dar volume, sabe? Mas da questão da forma como a mecha fica depois que eu faço esse repicado. Gente, parece que o repicado e cabelo ondulado foram feitos um pro outro, assim, ó, casou, sabe? Simplesmente casou. Porque o efeito repicado deixa nosso cabelo simplesmente fantástico. Eu não sei nem como explicar isso, só senti, assim. Gente, eu sinto que ele traz leveza e movimento pra mecha, sabe? Quem tem um cabelo ondulado sabe. Nosso cabelo, quando ele tá muito esticado e muito pesado, ele tende a ficar com menos definição. Ele fica mais parecido com o cabelo liso. E quando eu repico, pelo menos na minha experiência, tá? Quando eu repico meu cabelo e ele ganha essa leveza, parece que as ondas elas ganham vida própria, sabe? Parece que ela ondula assim de uma forma tão natural, tão linda, como eu nunca vi meu cabelo ondular em nenhum corte que eu já fiz em salão. Quando eu repico meu cabelo em casa, que eu faço bastante, porque assim, como eu falei lá no outro vídeo, quando eu ia cortar meu cabelo em salão, geralmente os cabeleireiros, eles repicam, mas eles repicam muito pouco, sabe? Eles não tiram muito. E eu em casa, eu faço bastante e, gente, dá um efeito assim, sensacional. Minhas ondas, elas ficam bem soltas. Vocês já viram aí nos outros vídeos que eu fui soltando
como é o efeito do meu cabelo com esse corte repicado. Gente, é simplesmente fantástico. Mas, de novo, vale dizer, se você tem um cabelo que não tem muito volume, você pode repicar? Pode, mas você não pode, tipo, se jogar de cabeça, sabe? Porque pode ser que ele dê um efeito de cabelo muito ralo e de pontinhas muito ralas. Principalmente se você tiver um cabelo muito fino, por exemplo, sabe? Se você for tirando as pontinhas, pode ser que o seu cabelo fique com aquele aspecto de, sabe, pontinha muito rala? Então, tem que ter um equilíbrio na hora de usar, sabe? Mas assim, gente, eu recomendo muito repicado. Pra quem tem cabelo ondulado, ele ganha leveza, parece que o cabelo ganha vida. É um negócio assim sensacional. Então, o que foi que eu descobri? Camadas com repicado em meu cabelo deixa meu cabelo simplesmente incrível. Eu, assim, amei fazer esse misto mesmo de ter camadas em meu cabelo mais repicado. E não necessariamente, gente, precisa fazer muitas camadas, tá? Se você já conciliar o efeito das camadas com o repicado, mesmo que leve, você já vai sentir uma diferença. Seu cabelo já vai ficar assim, ó. Tendo esses efeitinhos assim, tá vendo que vocês estão vendo aí? E agora falando sobre corte, né, o direcionamento da tesoura, como eu falei pra vocês, o corte na horizontal, ele dá mais volume à base da mecha que você tá cortando. O corte em repicado, como eu falei, ele tira bastante do volume. Então, o que seria o meio termo, o ideal, né, de você fazer um corte, se você não entende muito sobre isso e você quer um efeito meio termo, não tanto tire o volume, nem que deixe muito volumoso. Você faz o corte como eu ensinei, que é aquele corte desfiado assim na diagonal, deixando as pontinhas do cabelo mais irregulares. Por quê? Porque aí ela vai controlar, ela vai trazer um efeito misturado, um misto de volume controlado com um pouquinho de desconexão ali entre a mecha que você está cortando, trazendo um pouquinho também de movimento, entendeu? É assim, gente, é muito interessante isso, que quando eu fui cortando meu cabelo e fui aprendendo isso, eu fui realmente percebendo na prática as diferenças dessas técnicas em cada mecha do meu cabelo. É simplesmente fantástico você saber isso, porque isso te dá liberdade de, caso você corte o cabelo assim como eu, você poder buscar efeitos completamente diferentes no seu cabelo. Recapitulando, eu falei do corte em camadas, falei de deixar o cabelo todo retão, o efeito que dá. Eu falei do corte que a gente faz com a tesoura com a base na horizontal. Falei do corte que a gente faz com a tesoura em pezinha, na mesma direção da mecha. E falei do corte em diagonal. E sabendo, gente, que a gente pode fazer mistura. Tipo, você pode fazer um corte em camadas, como eu falei, com a base reta para dar um super volume. Pode fazer um corte em camadas que dá volume, com um repicado para dar uma controlada nesse volume, e pode fazer camadas em quantidade que você quiser, com um corte na diagonal que vai dar uma equilibrada entre movimento e volume. Caso você tenha, por exemplo, um cabelo muito ralinho e que não dê para fazer muito repicado. Então é muito legal, né? É tipo um universo de possibilidades que a gente tem na hora de cortar o cabelo. E por último, gente, e não menos importante, eu aprendi que na parte do meu cabelo que ele é mais cacheado, ou seja, nessa parte aqui da frente, se eu fizer o corte repicado e repicar ele demais, eu sinto que meu cabelo ele fica mais farofado. Engraçado isso, né? Ele não ajuda a manter a mecha definida. Eu percebi isso ao longo das experiências que eu fui tendo, e eu fui fazendo um efeito desfiado e repicado aqui nessa parte da frente que é mais cacheada. Eu percebi que o repicado ele deixava meu fio mais farofado e um pouco mais difícil de definir do que quando eu faço o corte, por exemplo, com a base na horizontal mais reto, ou com um desfiado bem levinho, sabe? Então, assim, o que eu percebi aqui nessa parte do meu cabelo, que ela é mais cacheada, leveza traz um pouco mais de indefinição, ao contrário da parte do meu cabelo que é mais ondulada, que é a maioria do meu cabelo. Quando eu dou aquela repicada, ele traz leveza e as ondas elas ficam mais soltas e mais definidas, elas criam uma forma mais ondulada, sabe? Se você tiver o cabelo como o meu, com essa parte assim, ou tiver alguma das partes dele mais cacheadinhas, prefira fazer um corte mais na horizontal ou na diagonal, assim, bem suave, sabe? Porque eu ainda acredito que o da diagonal, com a irregularidadezinha de forma mais suave, né, entre as mechas, dê um efeito melhor, sabe? Do que o horizontal. Mas o repicado não é o que eu recomendo aqui se você tiver essa parte de cabelo mais cacheada como a minha. Aí eu fui fazendo testes. Eu ainda não cortei essa parte aqui mais reta, porque eu tô deixando ela crescer e ficar mais longa. Mas da última vez que eu cortei, eu peguei só essa parte aqui e fiz um cortezinho na diagonal assim bem leve, sabe? Tipo isso assim, sem ser assim, e cortando bem irregularzinho. Eu fui fazendo assim, ó, sabe? E eu já senti uma diferença, já deu uma definida, já deu uma ajeitada melhor nessa parte aqui que é mais cacheada.
Engraçado isso, né, gente? Cabelo e suas peculiaridades. Cada curvatura, como eu digo, cada curvatura com suas peculiaridades. E é muito interessante que a gente descubra isso, porque como eu já falei pra vocês, e vocês mesmos sabem aí, na nossa cabeça pode ter várias curvaturas, né? A gente tem mix de texturas, então se você tem uma parte mais cacheada, você já sabe que pode te ajudar essa dica aqui. E é isso, meu amor, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você corta seu cabelo sozinho em casa e você tem alguma experiência dessa e quer compartilhar com a gente, deixa aqui nos comentários. Vai ser muito bem-vindo, vocês sabem, né? Conhecimento nunca é demais. A gente tá aqui para compartilhar informações. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like aí, tá? Compartilha esse vídeo, comenta, me ajuda a engajar pra gente poder fazer esse canal crescer e eu poder trazer mais e mais conteúdos assim, tá? Qualquer dúvida, sugestão, crítica, elogio, você já sabe. Deixa aqui nos comentários ou fala comigo em alguma das redes sociais, tá? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E é isso. Um cheiro e até a próxima, tá bom?